Boa tarde, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de religião hoje, 2 de outubro. Então, nós vamos continuar a sequência aí, né, do que a gente estava aprendendo. E vamos passar para... Hoje, o título é Todo Olho o Verá. O que será que é isso? Todo olho o verá. Vamos para frente que vocês já vão entender. Encontramos a história de hoje em Mateus 24, do 29 ao 31, em Lucas, do capítulo 21, do versículo 25 ao 27, Marcos, do capítulo 13, do 24 ao 27, e Apocalipse, o capítulo 1, versículo 7. A Bíblia revela que no dia em que Jesus retornar à Terra, acontecerão coisas incríveis. Ao som de trombetas, Cristo aparecerá do céu com milhares de anjos, e todas as pessoas terão a oportunidade de vê-lo. Além disso, aqueles que realmente são amigos de Jesus serão levados para o céu, para morar junto com ele. Parece sonho, né? Mas é realidade. Os discípulos ficaram tristes ao perceber que Jesus não estaria pessoalmente com eles. O que fariam agora? Naquele momento, apareceram 2 anjos para confortá-los e lembrá-los da promessa que Cristo voltaria do mesmo modo que subir ao céu. Mas quando ele vai voltar? Perguntavam entre si. Jesus disse que a hora ninguém sabe. Por isso devemos estar preparados todos os dias, respondeu Natanael. Então aqui, Cristo aparecendo para eles de volta, né? Mas a gente não sabe o dia que ele vai voltar. Nós temos que estar sempre preparados, sempre com o coração limpo, livre de pecados, esperando por ele. Então começaram a recordar e a entender as palavras que ele havia falado. Antes de Deus estabelecer seu reino, muitas coisas ocorrerão. Haverá guerras, fome, doenças e terremotos em vários lugares. Aqueles que não me amarem e seguirem o que aqueles que me amarem e seguirem o que eu ensinei serão odiados por causa disso. Porque ninguém gosta que a gente siga as coisas que Deus ensinou, né? Quer que faça outras coisas, faça coisas erradas, né? Parte dos meus seguidores abandonará a fé. A maldade aumentará e o amor diminuirá entre as pessoas. Entretanto, os que forem fiéis até ao fim serão salvos. Inúmeros indivíduos serão enganados antes da minha volta, pois falsos cristos aparecerão. Então, aqui é ele falando as coisas para os discípulos entenderem, né? Então, antes ainda dele morrer, ele ficou falando para os discípulos como parábolas para eles poderem entender, né? Que às vezes a gente não entende o que a Bíblia fala também, né? Aquelas recordações deixaram os discípulos preocupados e pesarosos, pois se referiam a tempos de aflição extrema. Será que Deus seria o responsável por tanto sofrimento? De jeito nenhum. Ele não se alegra com a tristeza dos seus filhos, mas permite que colham as consequências dos seus atos. Então, se eu fiz uma coisa errada, eu vou colher os frutos da minha coisa errada que eu fiz, né? Então, ali ele não está dizendo que ele vai fazer o sofrimento na terra e tal, mas é o que a gente faz que ocasiona o sofrimento, né? Então, tem que pensar o que a gente faz. Embora as doenças, as guerras e o sofrimento já existissem naquela época, Jesus queria dizer que tais coisas assumiriam uma proporção e intensidade muito maiores. Os cristãos deveriam estar atentos aos sinais. Um deles está relacionado ao céu. Aí ele diz assim numa parábola: o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas cairão do firmamento. Haverá angústia entre as nações e as pessoas ficarão espantadas com a fúria do mar e das ondas. Toda a natureza será abalada e isso causará grande pavor. E isso já aconteceu também lá, né, na Arca de Noé,
que tudo escureceu e ficou 40 dias e 40 noites chovendo, né? Que só sobraram os que estavam dentro da arca, né? Também é lá. Então, aqui está dizendo que vai acontecer isso, que vai ser totalmente destruído, né? E que vai vir um novo céu, né? E uma nova terra. E Cristo acrescentou: quando essas coisas acontecerem, fiquem firmes e levantem a cabeça, pois logo vocês serão salvos. Então, o Filho do Homem aparecerá descendo em uma nuvem com poder e grande glória. Ele aparecerá certamente nas nuvens ou chegará em segredo quando retornará e vai bater a sua porta. Ok? Então, é isso que eles falam, né? Que da Bíblia, eles dizem que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá com a Arca de Noé, né? Então, só quem realmente acredita em Deus será salvo. E quem não acredita, ou quem tiver impuro do coração, também não será salvo, né? Então, compreender que a gente precisa compreender uma coisa, que Jesus deu indicação de tudo que vai acontecer, né? Para a gente pensar, reconhecer que é preciso estudar a Bíblia, não ser enganado aos retornos de Cristo, né? Acreditar que só Ele busca a gente, ter confiança, ter fé, né? Estudar a Bíblia, né? Para a gente poder estar preparado quando Ele voltar. Então, agora, eu tenho uma curiosidade aqui das coisas que foi falado, alguns sinais, né? Então, você sabia. Alguns dos sinais mencionados por Jesus, como o escurecimento do sol e da lua e a queda das estrelas, já se cumpriram. Lembra que eu falei? No dia 19 de maio de 1780, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, começou o normal. As pessoas acordaram, tomaram sua refeição e saíram para o trabalho. Era uma manhã bonita de primavera e o sol raiava no céu. De repente, uma coisa incrível aconteceu. O sol parou de brilhar e tudo ficou escuro. As pessoas não conseguiram entender o que se passava. O relógio marcava meio-dia, enquanto parecia que era meia-noite. O gado começou a voltar para o curral, como fazia tardinha. As galinhas retornaram aos galinheiros. Todos os animais se comportaram como se fosse noite. A escuridão era densa, que as velas não conseguiam iluminar, mesmo com os menores ambientes das residências. Era difícil encontrar a comida e se movimentar dentro de casa. O que estaria acontecendo? Seria o fim do mundo? Quando a noite chegou, a escuridão continuou. A lua, que apareceu no céu, não era brilhante, como de costume, mas estava escura e sem luz. No dia seguinte, o sol voltou a brilhar como se nada tivesse acontecido. E ficou provado que não era um eclipse ou qualquer outro evento explicável. 53 anos depois, no dia 13 de novembro de 1833, cumpriu-se a segunda profecia, referente ao céu. Durante a madrugada, muitos presenciaram a maior chuva de meteoros já vistas pelo ser humano. Pesquise na internet para vocês verem. Parecia que todas as pessoas haviam lançado fogos de artifício simultaneamente. O espetáculo era grandioso e amedrontador, né? Assustador. A noite parecia dia. Quase todos os que assistiram o espetáculo do sol e da lua e das estrelas ficaram impressionados e atemorizados, pois essas manifestações faziam parte das profecias de Jesus. Porém, aqueles que liam a Bíblia e conheciam suas palavras não ficaram com medo. Se estudarmos as Escrituras, também não teremos medo no futuro. Né? Então, podem pesquisar, né, na internet ali. Então, dia 13 de novembro de 1833 foi o que ocorreu a maior chuva de meteoros, né? Ele falou ali que as estrelas cairiam do céu, né? Cairiam do firmamento. Então, pesquisem lá para vocês verem. Ok? Por hoje é só. Fique preparado.
Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Viram quem que é agora? Todo olho verá Jesus. Ok? Aí tem as atividades para fazerem lá no caderno que a professora vai mandar, ok? E tem e depois a aulinha de artes também. Beijos, bom final de semana, fiquem bem e até semana que vem.